Bom, aqui na planilha que vocês estão vendo, ela já está pré-preenchida. É um modelo que tem aqui. E a gente vai fazer algumas simulações, tá? E eu quero explicar para vocês como que funciona. É bem simples a planilha. Vocês vão pegar essa planilha uma vez por mês, vocês vão pegar e vão fazer. Então, como é que funciona? Olha, aqui tem o custo comercial. Todas essas linhas daqui vão descrever qual é o custo. Aqui na frente a gente tem se é um custo mensal, fixo mensal, se é um custo variável ou se é uma compra única. Porque em alguns meses pode ser que eu compre alguma coisa. Por exemplo, eu paguei para fazer uma landing page. É uma compra única. Mas só que ela naquele mês ela entrou no custo de aquisição do cliente. Eu precisei fazer aquilo para eu conseguir gerar negócios. Tá? Então são três tipos aqui que eu coloquei. Isso daqui, gente, é autoral, tá? Não o CAC. O CAC ele é um indicador universal para qualquer tipo de empresa. Mas para a gente calcular isso na nossa agência de viagens, para eu conseguir enxergar isso daqui nas consultorias que eu faço, eu criei essa planilha bem simples para poder ajudar no cálculo. Porque ela é simples, porque quem preenche isso daqui não sou eu, quem preenche é o próprio empresário. Você que tem que olhar para os teus números e botar aqui. Aí se você começar a preencher esse negócio e olhar e falar assim, pô, não sei quanto é o custo das coisas na minha empresa, então o seu problema ele é maior do que o que a planilha vai revelar. Porque você não está conseguindo sequer controlar os teus custos financeiros da empresa. Então, como é que eu vou fazer? Por exemplo, aqui tem o espaço dos vendedores. Eu poderia colocar aqui, olha, João, Maria, ao invés de vendedor 1, vendedor 2. Coloco o nome da pessoa. Então, primeiro ponto, todas as pessoas que trabalham na sua empresa, na área que está diretamente relacionado à venda, seja venda, marketing, tudo isso daqui é custo comercial. É custo de prospecção, de aquisição de cliente, de atendimento de cliente, vendedor que fecha a venda. Então, tudo isso daqui entra num custo comercial. E você que vai determinar o que é custo comercial na tua empresa, tá? E aí entra lá, o João, ele ganha R$ 1.500 de salário fixo. E nesse mês ele ganhou 1.300 de variável, vamos supor que é a comissão dele. E aí eu preenchi assim para Maria, para o vendedor 3, para o vendedor 4 para cada um deles. Teve vendedor ganhando de 3.000 de comissão, teve vendedor ganhando 800 de comissão e todos esses custos daqui foram mapeados. Então vamos supor, aqui está maio, mas vamos botar aqui que tu vai fazer esse negócio para abril, que é o mês anterior que você teve. Aí você vai calcular quanto foi o teu custo de aquisição de cliente no mês de abril. Bom, levantei aqui os salários, coloquei tudinho aqui. Aí vem colaboradores de marketing e vendas. Aí, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa aqui que trabalha comigo no marketing, eu dou mais R$ 1.500 para ela, mais um variável, que aí nesse variável não vai entrar só a comissão que ela recebe, tá? Você precisa entender qual é o custo desse colaborador para a tua empresa, porque ele custa mais do que você paga imediatamente. Então você tem o salário dele, você tem a comissão, mas também tem os encargos que você precisa pagar, tem o vale transporte, a alimentação, nananã. Então tudo isso daí eu vou pagar nesse mês. Dentro do mês eu vou pagar, tá? Então não olha só para o salário não, o variável é tudo. Todo o resto que eu tenho, eu somo tudo e coloco aqui, ó, isso daqui foi o custo que esse colaborador me trouxe, tá? Esse daqui é o custo do colaborador. Então, coloquei tudo isso, trouxe também o pessoal de marketing para cá, aí tem lá o vendedor 5 aqui também, aí tem os meus anúncios do Meta Ads, tem as minhas ferramentas de assinatura. Eu poderia aqui colocar um monte de linha. Então, ferramentas de assinatura, RD Station Marketing, Monde, sei lá, ferramentas de orçamento, de qualquer ferramenta que tu paga mensalidade para ela e que você utiliza essa ferramenta dentro do teu conjunto de vendas, às vezes é aquele aplicativo de itinerário, enfim, todos eles, tá? Eu posso somar tudo e colocar numa conta ali ferramentas de assinatura, como eu também posso discriminar um a um, tá? Então fica a critério de vocês. Se quiserem adicionar uma linha aqui nessa planilha sem mexer em nada da fórmula, é bem simples. Você clica com o botão direito, o botão ao contrário do que você clica normalmente no mouse, assim, olha, eu estou aqui na linha 16, eu clico em cima dela e peço para inserir. Eu boto aqui, ó, inserir, ele inseriu mais uma linha e ficou do mesmo jeito, vai entrar na mesma conta e eu consigo inserir várias linhas aqui para poder completar tudo que eu estou fazendo, tá?
Outros exemplos, porque isso daqui, quando a gente faz em consultoria individual, a gente vai individualmente olhando para cada empresa. Então, você vai ter que olhar para a sua conta e fazer o teu negócio aí. Então, por exemplo, se eu pago um aluguel, falar assim, ó, Bruno, o aluguel, ele entra aqui no custo de aquisição do cliente, sim ou não? Eu vou perguntar para mim. Tá? No meu ponto de vista, se eu tenho uma loja física, eu tenho uma loja física para poder vender mais. Então, sim, ele entra aqui. Aí tu vai ter o teu critério. Você fala assim, não, eu tenho uma loja física porque eu não queria ficar trabalhando em casa. Então, não é para vender mais. A loja, ela não vai te fazer vender mais. Normalmente, quando eu coloco uma loja física, eu coloco em um ponto comercial, em um local onde as pessoas enxergam e podem entrar na minha loja para poder comprar. Tá? Então, ou então eu posso também alugar um espaço para poder abrigar a minha equipe de vendas que vai trabalhar. Então, sem aquele espaço, a minha equipe de vendas não consegue trabalhar. Então, de toda forma, é um custo relacionado à tua venda. Nesse caso daqui, a única regra que existe é o custo que vai entrar aqui, ele tem que ter relação com o comercial. Ou seja, eu pago isso direta ou indiretamente, isso daqui contribui para que as vendas aconteçam. O aluguel, por exemplo, é uma contribuição indireta. Não é, se eu não estou colocando assim um aluguel e vai. Não, mas é indireto. Se eu estou colocando só para manter a minha equipe trabalhando junta, porque junta eles produzem mais, é indireto. Agora pode ser direto também. Se eu alugar uma loja dentro do corredor de um shopping, pagar lá 20, 30 mil reais de aluguel, isso daqui não é aluguel, isso daqui é investimento de marketing. O aluguel é R$ 1.200, R$ 2.000, R$ 3.000. Tu aluga uma sala comercial. Se eu estou pagando 20 mil, esses 17 mil de diferença é marketing. É custo como se fosse anúncio. Eu estou pagando para poder ficar em um lugar que tem um fluxo de pessoas que podem comprar de mim. Tá? Então, vocês vão preencher tudo aqui. Vamos supor que o aluguel dessa empresa é R$ 2.500, custo fixo mensal. E aí eu tenho variável, porque além do aluguel eu pago luz, internet, bababá. Vamos supor que eu pago aqui mais uns R$ 700 de variável. Deixa eu botar aqui o R$ 700 de variável. E aí, o que acontece aqui embaixo? Depois que eu preenchi, a primeira parte é colocar aqui todos os meus custos. Depois que eu coloquei todos os meus custos, aqui embaixo eu vou ter a soma para poder chegar no custo total. Então, o meu custo comercial, a própria planilha vai calcular, tá? Quando você não sabe se tem uma fórmula ou não, porque essa planilha não está bloqueada em nada. Quando você não sabe, você clicando em cima da célula aqui, nesse local aqui em cima, aparece qual é a fórmula que tem. Tá? Então, não mexa em lugar que tem fórmula. O que está sem fórmula é porque você tem que inserir manualmente. O que tem fórmula vai ser calculado. Então, o custo comercial ele está sendo calculado aqui. Olha. Nessa linha de custo fixo, tem um total de 17.650. Nessa linha aqui de variável, tem um total de 8.100. E nessa linha aqui de compra única, tem um total de R$ 1.200. Então, eu tenho aqui o total de cada uma dessas áreas. O custo comercial total, que é a soma desses três, deu 26.950. Então, esse daqui é o meu custo comercial. Eu tenho que investir todos os meses 26.950 nesse conjunto de ferramentas, anúncios, pessoas, estrutura e etc., para poder conseguir manter as minhas vendas funcionando. Aí agora, eu vou olhar no meu mês passado e vou falar assim, quantas vendas eu fiz no mês passado? Eu boto assim e fica um negocinho ali. Isso daqui é sem querer, viu, gente? Não é programado, não. Às vezes eu faço... Ontem eu fiz um negócio assim, eu estava gravando, apareceu aqui uns fogos atrás de mim. Coisa... ainda não entendi o que é isso daí. Chegando aqui, olha, eu coloquei 20 pessoas, 20 vendas. Aí, legal. Aí, o que vai acontecer aqui agora? Qual é o meu ticket médio? Tá? O meu ticket médio ele vai calcular aqui automaticamente. Eu vou pegar aqui o total que eu vendi no mês. Isso daqui é manual. Eu vou lá no mês passado e vou olhar quantas vendas eu fiz. Coloco aqui. O ticket médio, a gente tem acesso a ele no CRM. Tu pode pegar e colocar manual também, mas ele está calculando automaticamente. Mas se eu vier aqui, ó, total vendido, ele é manual. Então eu vou olhar lá no meu sistema financeiro quanto que eu vendi. 200 mil.
Quantas vendas que eu fiz? 20. Aí aqui ele está calculando. Então, 200 mil dividido por 20, 10 mil é o ticket médio. Legal, tá aqui. Tá? Mais uma vez, isso daqui para quem tem um CRM organizadinho, tá lá, tudo lá, você só pegou e colocou aqui os números. A minha receita. Receita é a comissão que eu recebi nesse mês. Então, eu preciso saber toda a comissão que eu recebi esse mês. Aí eu vou colocar aqui também. Tá? Isso daqui é um número que vem manual, ele não vai puxar automaticamente lá do teu sistema. Eu poderia fazer uma planilha toda automatizada para puxar isso? Poderia, mas é muito complexo isso daí. E acessar esses dados é muito fácil. Se você tem um sistema financeiro, se você usa o CRM, esses dados já estão prontos lá, só tu pegar e trazer. Então é simples fazer essa planilha. Tu monta essa planilha em menos de 10 minutos, se tu tem os dados na mão. Então, receita 25 mil. O que é receita? É quanto eu ganhei de comissão nesse mês. Legal. Agora, a planilha vai me dar automaticamente aqui esses números. Primeiro número, o meu CAC, ele é R$ 1.347,50. Eu estou pagando R$ 1.347,50 para poder fazer uma venda. É isso que eu estou pagando. Isso que é o real, é o custo de aquisição do cliente. Quanto é? R$ 1.347. E vocês vão ver em algum momento, assim, podem se confundir com as pessoas falando de CAC como se fosse um ROAS, que é retorno do anúncio. O anúncio é ROAS, o CAC é sobre a tua estrutura comercial. Então, aqui eu tenho o real. Fala assim, cara, eu estou pagando R$ 1.347 para fazer uma venda de ticket médio de 10 mil, onde eu ganho uma média de 12% de comissão, seria 1.200. Então, olha só, o meu negócio com problema. Como é que eu vou escalar esse negócio daqui? Tá? Aí, o que acontece? Aqui embaixo, ele me dá uma relação do CAC com o teu ticket médio, que é de 13%. Tá? Isso daqui era para ficar mais baixo. Mais baixo. O meu ticket médio, eu tenho que entender o seguinte, isso daqui é para eu revelar o seguinte, quanto é a minha margem de receita? É 12%? Porque aqui ele está me dizendo que eu estou precisando de 13%. Então, está dando prejuízo. Prejuízo de 1,48% por venda. Se a minha média de custo de comissão é 12%, eu estou tendo prejuízo. Então, aqui eu vou revelar esse ponto. Falar assim, olha, quantos por cento da minha comissão está sendo destinado para esse CAC? Então, aqui nesse caso, obviamente, isso daqui é fictício, tá, gente? Eu fiz intencionalmente para mostrar o problema. E aí, tem lá, olha, 13% e aqui embaixo o CAC em relação à receita. Então, a minha receita, eu estou tendo prejuízo também. 100% é o total que eu recebo. Eu estou pagando 7,8% a mais do que eu recebo por essa venda. Tá? E aí eu coloquei aqui a receita. Independente do percentual que eu estou recebendo, em média, lá, eu peguei a receita toda do mês, tudo que eu recebi de comissão e coloquei aqui. E ele está me dizendo, eu estou com prejuízo. Às vezes, a empresa não sente isso. Tá? Uma empresa nova, uma empresa que está começando e tal, que tem depende todo mês de um fluxo de caixa, vai sentir isso daqui. Agora, existem empresas que têm meses que são maravilhosos e tem meses que não são. E aí, como tem caixa, ela nem sente o mês que não é maravilhoso. Tipo, não dói tanto isso daqui. Agora, se eu fizer todos os meses, aí o bicho vai pegar. Então, olha só, eu olhei para a minha estrutura e falei, pô, eu tenho que enxugar esse negócio. Eu tenho que resolver algum problema aqui. Aí falar assim, poxa, eu tenho aqui um vendedor que não está performando bem. Tá, pô, não tá, vamos demitir esse cara. Tirei ele do custo. Olha, eu já consegui ter 1,4% de resultado. Ah, tá vendo? Os balões? Tá acontecendo esse negócio. Aí, ó, eu tive 1,4% de resultado. E aí eu vou começar a olhar para o custo da minha empresa agora e falar assim, olha, eu estou pagando aqui essas ferramentas e tal, meu custo de anúncio, eu vou ter que começar a otimizar esse negócio.
Eu vou ter que começar a entender, ou então eu vou ter que começar a vender mais, eu vou ter que começar a gerar mais receita. Então, a planilha, ela não vai te dar, ela não vai te revelar exatamente o que você tem que fazer. Isso daí é uma decisão que você vai tomar porque é complexo. A decisão sempre é complexa. Às vezes você olha para a sua empresa e fala assim, eu não consigo enxugar nada na minha empresa, mas eu preciso enxugar. De onde que eu vou tirar? E aí tu vai ter que entender, aí, assim, por isso que eu disse lá no início, essa planilha daqui é uma surra, porque ela vai te colocar numa situação delicada, tá? Algum voluntário aqui para a gente preencher esse negócio, lembrando que o voluntário precisa ter os custos na mão aí, pelo menos coisas arredondadas, bem próximas. Algum voluntário para tomar essa surra ao vivo aqui? O funcionário nem sempre é o primeiro que dança, viu, Damiana? Mas, se é um funcionário ruim, ele vai dançar. Se ele não está gerando resultado, tem que ver. Ele está dando resultado ou ele está dando prejuízo? Ele tem que dar resultado. Eu vou olhar, eu consigo olhar, se eu estou no controle, tá? Se eu estou no controle do meu negócio, eu consigo olhar lá no meu back-office quanto que cada um dos meus vendedores geraram de receita. Eu consigo olhar o histórico disso. Se eu tenho um vendedor que, por exemplo, ele está vendendo muito e gerando pouca receita, isso quer dizer que ele está negociando da forma errada, que ele está abrindo mão da comissão da empresa para poder fazer mais vendas, e fazer mais vendas não dá mais dinheiro, fazer mais venda dá mais trabalho. Então, a venda ela tem que ser vantajosa. E aí eu vou analisar, cada caso é um caso. A gente começa a investigar e mexer em tudo para poder olhar, ó, isso daqui é algo que pode ser cortado. Ou aí são duas decisões, ou de um lado eu corto, ou do outro lado eu aumento. Porque olha só, se a minha receita, na verdade, se eu tivesse vendido aqui, olha, 500 mil, já faltou um zero. Se eu tivesse vendido aqui, ó, 500 mil, e a minha receita tivesse sido, vamos supor, 55 mil, ó, ficava bem melhor a situação, entendeu? Então, eu consigo aumentar o meu resultado. Eu consigo aumentar o meu resultado sem mexer na equipe. Aí vamos falar assim, eu vou aumentar o meu custo de tráfego. O meu custo de tráfego agora vai sair de 5 para 10 mil. Olha, mesmo assim, eu ainda estou lá no... Eu estou consumindo 53% da minha receita, 54% quase da minha receita para poder vender. E está me sobrando... nesse caso aqui, são 46% para eu pagar todas as outras contas da empresa. Sabe quais são todas as outras contas da empresa? O dono da empresa e as outras contas. Por exemplo, se eu tenho um departamento financeiro, o pessoal do financeiro não participa da venda, mas eu preciso pagar eles. O boleto do imposto que eu tenho que pagar, né? Então, tudo que eu tenho que pagar que não está no custo da venda, eu vou pagar com esses 46% que eu tenho aqui. Aí eu vou olhar. De outro lado, eu vou olhar para o negócio. Falar, esses 46% daqui está satisfatório ou não? Aí vocês falam assim, Bruno, qual é o saudável? Falar assim, olha, olhando para livros de administração, teoria, olhando para a teoria, tá? E eu sou bem estudioso nesse ponto. Na teoria, é 20%. Você tem que ter, assim, falar assim, para ter uma empresa saudável, o teu CAC em relação à receita tem que ser 20% ou ficar perto dos 20%. 53% está muito longe dos 20%. Tá? Mais do que o dobro. Eu aceitaria aqui 20 e poucos por cento, 30% tu ainda briga assim, dá para sobreviver. Por quê? Porque os outros 70% da receita que eu gerei está dentro do caixa lá da minha empresa e eu posso pagar, eu vou conseguir sobreviver com 70%. Mas o saudável é 20%, porque eu preciso ter uma empresa lucrativa. Tá? Então, é só para vocês entenderem essa relação. E aí vamos tentar encontrar, com base nesses números, agora o que eu precisaria vender para chegar com essa equipe nessa receita. Porque cá para nós, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vendedores na minha folha, que no caso eu já demiti um, agora eu só tenho 4, eu tenho 4 pessoas na minha folha, eu vou ter que trabalhar uma meta para eles. Falar assim, ó, cada um deles vai ter que vender aí seus R$200 mil. 200 no mínimo, tá? E com uma margem boa. Então vamos botar ali que cada um, vamos botar 200 não, vamos botar que cada um vai vender 220. Então vou botar aqui, ó, 220, 1, 2, 3, vezes os 4 vendedores que eu tenho.
Pronto. Aí eu estou falando de 880 mil. Aí vamos supor que eu estou ganhando 12% cravado aqui. Vamos botar aqui, ó, 12%. Pronto, agora sim, eu estou gerando 105 mil e o meu CAC chegou lá, nos 28%. Está longe, não está no 20 cravado, mas está na casa dos 20. Eu estou no jogo, eu estou jogando esse negócio agora. Entendeu? Então, eu não posso aceitar resultado ruim. O CAC, para mim, é o indicador mais relevante do nosso negócio. Sem equilibrar o CAC, a gente não vai crescer. A gente vai aumentar a empresa e vai fazer uma empresa inchada. E essa empresa inchada vai virar... A empresa, na verdade, é um bicho-papão, tá? É um monstro. E esse monstro, ele cresce. Ele se alimenta de dinheiro e ele, quanto mais cresce, mais dinheiro tu vai ter que botar na boquinha dele. Ele vai querer dinheiro. Quanto mais tu cresce, mais dinheiro ele coloca. Então, como vocês viram aqui, olhando para essa simulação que a gente fez aqui, que inicialmente estava negativa, eu entendi o seguinte: eu enxuguei uma parte da equipe que eu vi que não dava produção e eu comecei a investir em treinamento agora para essas pessoas conseguirem alcançar mais resultado através daquilo que elas estão fazendo, e eu dobrei a minha verba de anúncio. Então, repara, eu não necessariamente diminuí os custos, eu aumentei os custos, porque eu demiti uma pessoa de 1.500 que estava ganhando 800 de comissão e coloquei mais 5 mil no tráfego. Então o custo ele ficou mais alto do que estava antes. Mas mesmo assim eu consegui chegar no resultado. Por quê? Porque eu fui trabalhar com o meu time de vendas uma meta que eu entendia que era viável, que era uma meta financeira de 220 mil, tá? Aí, obviamente, aqui o meu CAC em relação ao ticket médio, ele sempre é alterado. Se eu estou fazendo 880 mil e faço 20 vendas, isso quer dizer que o meu ticket médio é 44 mil. Agora, se eu mudar aqui a quantidade de vendas, por exemplo, para vender 800 mil, eu tenho que fazer 80 vendas. Olha lá, meu ticket médio foi lá para baixo. Tá? Meu ticket médio foi lá para baixo e o meu custo de aquisição do cliente está lá R$ 370. Aí dos 11 mil que eu estou vendendo, 3,37% desse dinheiro é custo. É custo. E dos 12% que eu ganho de comissão, está ficando ali na faixa de 8%, 9%. Tá? Ficou claro isso daqui, gente? Vamos lá, Samanta, abre aí o teu microfone.